Boa noite a todos. Nós vamos falar agora de doença arterial, né? A gente falou da doença venosa, né? Nós falamos anteriormente do quadro geral e hoje nós vamos falar de doença arterial, tá? A doença arterial, ela é um dos fatores coadjuvantes, um dos fatores que atuam junto com todas as alterações de diabetes, que aumentam muito o risco de amputação e perda dos membros. Mas o que aumenta a doença arterial é o diabetes. Nós sabemos que essa doença vai se desencadear pelas alterações endoteliais. Essas alterações endoteliais que vão levar à formação da placa, elas decorrem do quê? Da alteração do metabolismo. Então, a doença arterial, ela deve ser pontuada, mas ela é uma doença que ela atua em conjunto, em sinergia com a doença diabetes. Se vocês lembrarem da escadinha da primeira aula, né? Diabetes, alterações de glicose, neuropatia, doença arterial e ulceração, ou ulceração, doença arterial, nós temos essa sequência. Então, ela não é o primeiro degrau. Então, ela é importante, mas ela não é o fator causal de amputação. Vários pacientes amputam por outras causas, eles não têm doença arterial e evoluem para amputação. Isso é muito comum, isso é corriqueiro. Tá? O que nós queremos é que nós melhoremos a experiência do paciente de atendimento, né, e o atendimento com mais efetividade. Em relação às artérias, é muito importante a gente ponderar que nem sempre o mais bonito, o mais chamativo é o mais importante. Né? Mais importante do que um duplex scan, do que uma angiorressonância, do que uma angioplastia, o que vai salvar mais membros é a educação desse paciente, a vigilância sobre esse paciente, a triagem e o encaminhamento no momento justo desse paciente para o tratamento. É esse o grande fator que vai mudar a história de vida desse paciente. Não é uma arteriografia, não é um stent, não é uma revascularização. São importantes quando bem indicados, no momento justo, uma parcela menor dos pacientes que são acometidos e que sofrem de amputação, mas não são o fator principal. Então, nós devemos ter muito cuidado com o que chama atenção. Nem sempre o que chama atenção é o mais importante. Lembrando, como a gente falou anteriormente, que a disfunção endotelial, a disfunção do tecido que reveste a circulação arterial é o fator causal da doença arterial. Ele gera um processo inflamatório, esse processo inflamatório gera a deposição de substâncias que vão formar a placa. Essa placa pode crescer a ponto de obstruir essa artéria, ela pode se quebrar a ponto de fazer uma embolização, ou ela pode ulcerar, né? Também, né? Fazendo microtrombos que às vezes vão sedimentando a microcirculação desse paciente. Então, a gente tem que partir do pressuposto que a doença arterial é uma doença metabólica. Então, aqui a gente vê um fluxo normal de sangue, a formação da placa, essa placa se ulcerando, formando um trombo sobre ela e ocluindo o vaso. O que define a doença oclusiva periférica, né, dos membros inferiores, é a claudicação. O que é a claudicação? A claudicação é aquela dor que o paciente sente ao andar certa distância. E essa dor é desencadeada pelo quê? Pelo hipofluxo de sangue nesses músculos sobre estresse. Então, a claudicação é o marcador da história desse paciente. Doutor, olha, eu estou andando tantos metros e a batata da minha perna dói. Dói, eu tenho que parar. Eu paro, descanso, consigo andar de novo. Tá? E mais uma vez, como a gente falou na doença venosa, como a gente vai falar na doença neurológica para frente, o diagnóstico é ouvir, ver, né, e tocar o paciente. Esse é o diagnóstico. Por quê? Na anamnese é muito importante você saber se o paciente sente dor. Olha, doutor, eu sinto dor quando eu ando. Não, eu sinto dor nessa condição. A dor da isquemia, né, a isquemia crônica, nós estamos falando da aguda nós vamos tocar alguns pontos aqui para frente. É desencadeada pela dor ao andar, tá?
Então, a gente tem que ver se essa dor, a intensidade dela, eu consigo andar 500 metros para ter dor. Doutor, eu consigo andar 50 metros para ter dor. Doutor, eu não consigo andar, eu tenho dor direto. Isso vai estabelecer a gravidade dessa oclusão e, consequentemente, como a gente vem falando, a prioridade de assistência desse paciente. Existe alteração da cor desse membro? Existe alteração da temperatura desse membro? Isso tudo é importante para a gente estabelecer essa gravidade desse paciente. Então, o paciente sente dor ao andar 500 metros, mas não tem alteração da cor, não tem dor de repouso, não tem nenhuma lesão, ele tem que ser colocado a possibilidade, mas ele está num nível de gravidade mais baixo do que o paciente que tem uma alteração de cor, uma dor para andar 50 metros ou tem uma lesão nessa perna. Isso a gente tem que pontuar, é muito importante, né? A gente vê essas alterações de cor, que não é só a cianose, que é a oclusão arterial, ela pode se manifestar por hiperemia. A pele pode estar mais vermelha do que a pele do membro normal. Ela pode se manifestar por palidez. De acordo com o metabolismo desse paciente, o grau de oclusão, a altura dessa oclusão, nós vamos ter essas variações. O importante é o somatório conjunto. O paciente que tem dor ao andar, que a perna mudou de cor, tem uma lesão, opa, esse é um paciente que tem uma grande probabilidade de ter uma doença arterial, e aí para frente nós vamos estabelecer a gravidade desse paciente, certo? Então, veja bem, isso aqui é muito nítido, a diferença de cor desse membro para esse membro. Olha esse pé, olha esse pé. Aqui nós temos um déficit circulatório importante. Olha a coloração avermelhada desse pé e a coloração normal desse. A coloração normal desse pé e a coloração pálida desse pé, que é o mesmo pé que foi submetido a um teste de exame. Outra atuação importante é palpar os pulsos, né? Carotídeo, axilar, braquial, unar, radial. Unar, às vezes, a gente não consegue, né? O pulso femoral, poplito, tibial anterior, tibial posterior, né? Aqui nós vemos a anatomia de palpação do pulso femoral, anatomia de palpação do poplíteo, que é um pulso que às vezes a gente tem uma certa dificuldade para conseguir palpar esse pulso, tá? É um pulso que nem sempre a gente consegue palpar. Aqui, o sítio de palpação da dorsal do pé, ou pediosa, o sítio de palpação da tibial posterior, atrás do maléolo medial. Outro fato importante é a ausculta da carótida, a ausculta dos flancos, para a gente avaliar se existe ou não sopro na artéria renal, a ausculta da femoral e da fossa ilíaca esquerda. Sopros em fossa ilíaca esquerda estão associados, às vezes, à estenose de mesentérica superior. Então, esses são exames simples, fazem parte da anamnese, exame físico. Isso não é um exame de especialista, né? Aqui a gente vê uma estenose renal, poderia ter sido ouvida numa ausculta? Sim, poderia. Pode ser que não, mas pode ser que sim. A mesentérica como estenose pode ser ouvida na fossa ilíaca esquerda? Pode ser ouvida às vezes. Um pseudaneurisma de femoral ou uma placa na femoral menor que 50%. Pode ser ouvida na ausculta. Muito importante a pressão arterial bilateral. Então, nessa primeira consulta do paciente, é importante que os senhores, os médicos, registrem os pulsos e a pressão bilateral, porque isso, quando o paciente chegar com uma queixa, vai servir de parâmetro para que a gente possa determinar se está acontecendo ou evoluindo uma alteração arterial nesse paciente. Muito mais importante que solicitar um duplex ou uma angiotomografia. Então, a melhor avaliação é o exame clínico, né, a história do paciente, da claudicação, avaliar a cor, os pulsos, a temperatura do membro e fazer o índice tornozelo-braço. O índice tornozelo-braço é um exame mandatório em todos os pacientes coronariopatas, todos os pacientes diabéticos. E eu acho prudente em todos os pacientes acima de 55 anos, sem queixa, porque eu vou mostrar para os senhores ali embaixo uma estatística
no qual 50% dos pacientes acima de 55 anos têm alteração arterial e são assintomáticos. E por que é muito importante? Não só para determinar a doença arterial periférica, é um fator preditivo do risco e da gravidade desse paciente que está no nosso consultório. Porque 20% desses pacientes tem um índice, tem uma incidência de 20 a 40% maior de AM, 60% de insuficiência cardíaca e 42% de acidente vascular encefálico nos pacientes com índice tornozelo-braço alterado. Então, não é só para avaliar a perna, é um exame clínico, um exame do paciente, né? E nós sabemos também que o paciente que tem índice tornozelo-braço alterado tem uma mortalidade muito aumentada. Por exemplo, em 15 anos é 70% a 75% maior do que a população que não tem o índice tornozelo-braço alterado. É uma recomendação, deve ser feita em todos os pacientes claudicantes, em todos os pacientes com doença arterial periférica. E aí o diabetes já é uma doença arterial periférica, porque ele vai alterar o metabolismo do endotélio, inexoravelmente, em maior ou menor grau. Então, nós temos de fazer isso em todos os pacientes diabéticos que têm alteração de pulso, né? A gente tem que palpar o pulso, e ao palpar esse pulso, a gente deve entender o seguinte: pulsos normais, pulso diminuído e pulso ausente. O paciente tem um pulso diminuído ou pulso ausente, ele tem que fazer o índice tornozelo-braço mandatoriamente como parte do exame clínico desse paciente. E algo que não é feito nem aqui, nem na Inglaterra, nem nos Estados Unidos, é algo que a gente não entende porque não é feito, sendo que é algo tão importante para a melhora da qualidade de assistência desse paciente, né? Então, a gente tem o índice, ele é feito no tornozelo, a gente mede na tibial posterior, na tibial anterior e na társica lateral. Ele tem uma variação normal, a claudicação, a dor de repouso e a gangrena. Mas o índice também isolado, senhores, não serve. O paciente não tem nenhum pulso palpável, um índice tornozelo-braço de 0, mas não tem queixa. Não está com uma gangrena, não está com infecção, não tem dor de repouso, tem uma claudicação leve, que nós vamos estabelecer como reporta para o atendimento ambulatorial. Mas não é uma emergência médica, tá? O índice tornozelo-braço, ele foi aprimorado agora com o estudo Global, no qual nós estamos com instituiu-se a classificação Wi-Fi, no qual o W é de wound, é a ferida, né, para classificar essa ferida em 0, 1, 2 ou 3, dependendo da gravidade. A isquemia, de acordo com o índice, nós também vamos variar de 0, 1, 2 e 3. E a infecção de 0, 1, 2 e 3, e o somatório deles vai dar a gravidade e o prognóstico desse paciente para revascularização, amputação e outras medidas que se impuserem. Então, como a gente disse, população acima de 55 anos, 50% dos pacientes são assintomáticos. 40% claudicante e 10% em isquemia crítica ou isquemia de monta, tá? A pressão de dedo é algo que a gente tem muita dificuldade de fazer no nosso meio. E a termografia, esse aqui é um paciente com isquemia aguda classe 3, né, que nós vamos explicar ali embaixo, no qual o membro, já é um membro inviável, ele não aparece na imagem térmica. Então, a gente divide os pacientes claudicantes em 6 categorias. 0, assintomático. 1, claudicação leve. 2, claudicação moderada. O que é claudicação leve e claudicação moderada? São aquelas que não interferem na atividade de vida diária e de vida prática do paciente. Podem até interferir na atividade de vida laboral. Atividade de vida laboral é o serviço. Atividade de vida diária. Fazer as coisas no dia a dia, os altos cuidados, né? Escovar dente, tomar banho, ir da sala para a cozinha, da cozinha para o banheiro. Isso é atividade de vida diária. Atividade de vida prática. Ir ao supermercado, ir ao caminhar dentro de casa, lavar uma roupa, lavar um carro, isso é atividade de vida prática. Quando essa claudicação ela não interfere na atividade de vida diária e não interfere na atividade de vida prática, ela pode ser considerada média e moderada.
ela é considerada severa, limitante, quando ela interfere na atividade de vida diária. Paciente, para eu sair do meu quarto para ir para o banheiro, eu tenho dor na perna. Para eu ir da cozinha no galinheiro buscar um ovo, eu tenho dor na perna, né? Então, quando ela começa a impactar a vida do paciente, é uma claudicação limitante. A dor de repouso é quando o paciente tem dor, independente dele estar fazendo uma atividade. Isso aí já vai enquadrar no conceito de isquemia crítica. Esses 4 aqui são emergências médicas. Precisam ser abordados imediatamente. O paciente com essas queixas. O paciente não tem pulso, tem alteração de tornozelo braço, alteração de cor, alteração de temperatura, e está na categoria 4, tem dor de repouso, ele deve ser reportado a uma UPA. Ou ele tem, na categoria 5, que é uma lesão menor no pé, tem que ir para uma UPA. Ou ele tem uma lesão maior, que é uma gangrena que já compromete todo o pé, ele tem que ir para uma UPA. Esse paciente na categoria 3, ele tem que ser atendido com prioridade. E o paciente que tem a claudicação leve a moderada, ele deve ser encaminhado para o atendimento de forma eletiva. E qual que é o tratamento? Na categoria 1 e 2, senhores, é o tratamento clínico. Mudança de hábito de vida, controle de glicose, controle de colesterol, AS, estatina, atividade física. Esse é o tratamento segundo a portaria 272 do Ministério da Saúde e todas as revisões que nós vemos. Agora, quando o paciente está na categoria 4, dor de repouso, ou já tem uma lesão menor ou uma lesão maior, esse paciente é um paciente que está enquadrado como um quadro de isquemia crítica ou, atualmente, membro em risco. Ele deve ser atendido imediatamente. É um caso de urgência, quiçá emergência, dependendo do grau de acometimento infeccioso desse membro. Para esses pacientes, aí sim, dentro da estrutura de alta complexidade, esse paciente já foi configurado como um paciente que deve ser atendido pela alta complexidade, ele já tem a descrição da dor dele, ele já tem a orientação dos pulsos, da cor do membro, e ele já tem o índice tornozelo-braço, ele vai ser submetido a exames para a gente avaliar a possibilidade ou não de uma abordagem e, se possibilidade, qual a abordagem mais adequada para esse paciente. Tá? Em relação à isquemia aguda, eu acho que eu saltei aqui, ela é classificada de 0 a 3. 0, o paciente que não tem nenhuma queixa referente ao sistema arterial, né? Ele não tem. O paciente 0, ele não tem uma isquemia aguda. O paciente que tem alteração da cor de instalação súbita, dor de instalação súbita, alteração do pulso, alteração do índice, mas tem a sensibilidade do membro e a movimentação preservada. Ele deve ser encaminhado em caráter de urgência. O paciente que já tem essas alterações de instalação aguda, com alteração de pulso, alteração de cor, dor, e que já tem diminuição de força e alteração de sensibilidade, é um quadro de emergência para tentar salvar esse membro. O paciente que já cursa com perda do movimento e anestesia, e as alterações de cor, dor e sensibilidade, esse paciente já perdeu o membro. Então, quando o paciente chega com um quadro desse na UBS, ou chega com um quadro desse na UPA, o tempo que se vai pedir um duplex scan, que se vai pedir um exame de imagem, às vezes é o tempo em que esse paciente sai da classe 1 para a classe 3. Então, o que se deve fazer um bom exame, ligar para a unidade de referência e falar assim, olha, meu nome é Anderson Garilho, eu sou médico da UBS Padre Libério, aqui na minha região existem várias, por isso eu estou citando, é uma pessoa, né, que representa muito para a gente, é um clérigo que é tido como santo aqui, e realmente é uma pessoa que representou muito a comunidade e está em processo de canonização. Então, meu nome é Anderson, estou com um paciente, ele começou a ter uma dor súbita no membro inferior direito, ele não tem os pulsos palpáveis nesse membro,
ele apresenta uma cianose desse membro, seu índice tornozelo-braço é 0,18, é um caso de isquemia aguda, classe 1, ele está com os movimentos preservados e a sensibilidade, estou encaminhando em caráter de emergência, de urgência para o senhor. Pronto, ligar para a regulação com essas informações, com essa caracterização, a regulação tem seus critérios, mas existe a portaria. Então, como que a gente faz para esse paciente, né? O paciente na categoria 6 e 5 é vermelho, né? Ele é um paciente que está em risco eminente de perda do membro, né? É um paciente com quadro de urgência, né? Tanto essa classificação antiga, a gente mudou, né? A isquemia, a gente colocou emergência para 6, é um paciente que tem que ir em caráter de emergência, ele está na categoria 6, já tem uma lesão, ele tem alteração de pulso, alteração de cor, ele tem dor, ele tem uma lesão que já acomete a perna. Então, é uma emergência. Muito urgente é o paciente que tem uma lesão no pé, ele não tem pulso, tem dor, tem alteração da cor. Urgente é o paciente que está com dor de repouso. Urgente é o paciente que está com dor de repouso, tá? Pouco urgente ou prioridade é o que vai para o ambulatório, é o paciente que está na categoria 3, é o que tem dor, uma claudicação limitante, aquela claudicação que não permite que ele faça atividade de vida prática e vida diária. E a categoria 1 e a categoria 2 são eletivos. Importante saber que o grau 1, né, categoria 1, categoria 2, o tratamento é clínico, eminentemente clínico, o paciente deve ser reavaliado, e se ele mudar de categoria, deve ser tratado de acordo com a categoria com que ele se enquadrar. O paciente da categoria 3 é uma incógnita, precisa, às vezes, dar para otimizar o tratamento, não dá, vai depender se o paciente tem condição cirúrgica, não tem, é um paciente que fica numa zona cinza. Agora, classe 4, classe 5 e classe 6, tratamento hospitalar, você vai usar uma prostaglandina, você vai fazer uma revascularização ou uma amputação, isso aí deve ser definido nesse nível de assistência. Importante os senhores saberem diferenciar essas gravidades, saberem que é importante informar os pulsos, é importante informar a cor, é importante informar a temperatura, é importante informar se tem lesão ou não, né? E fazendo o caminhamento, preenchendo esses critérios aqui que a gente colocou, uma história clínica adequada, informando como é que a história, como é que o paciente evoluiu com aquela dor, quando começou, como agravou, por que agravou, se tem lesão ou não, como é que está essa lesão, a cor do membro, a temperatura do membro, os pulsos, o índice tornozelo-braço desse membro, se for pedir algum exame, uma glicemia, um colesterol, um triglicéride, um hemograma, ureia e um eletro, porque isso já vai ajudar a gente a saber se o paciente realmente for um pouco mais grave que os senhores classificaram, se ele já tem condição de fazer um exame de imagem ou não, isso é muito importante para a gente, né? E é isso que a gente quer passar para os senhores, nós vamos falar do exame neurológico posteriormente. Mais uma vez, eu agradeço, me coloco à disposição e espero realmente que a gente consiga mudar um pouco essa triagem. Nós vamos falar amanhã sobre neurológico. Em relação ao exame, eu vou jogar essa aula para a terça da outra semana. Eu acho que vai ser adequado que os senhores tenham um tempo para digerir essas informações. Eu também vou passar um manualzinho de exame que a gente tem, para os senhores verem como, dentro da realidade que os senhores estão inseridos aí, os senhores vão conseguir, né, implementar um processo de triagem para fazer com que esses pacientes tenham acesso mais efetivo e num tempo justo para o tratamento, tá? Muito obrigado, uma boa noite a todos.